Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui, mas nessa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês 1 Samuel, capítulo 15. Esse é o texto que traz a declaração tão famosa de Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Enquanto Saul, um rei que agiu precipitadamente, muitas vezes não valorizava o que ele mesmo falava, ele não aguardou o profeta Samuel para oferecer o sacrifício que era necessário para aquela ocasião. Samuel vai declarar da parte do Senhor a ele que Deus o havia rejeitado como rei, porque ele estava interessado em oferecer sacrifícios, em ser honrado diante dos outros, mas não em oferecer um coração servo para obedecer a Deus e abençoar o povo de Israel. Então nós vamos estar refletindo hoje sobre o valor da obediência e ao final dessa leitura, que é uma breve leitura, queremos orar pela sua vida, pela sua família. Te convidamos a acompanhar conosco até o final dessa meditação. Sim, então vamos orar para que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nossos Amém. corações possam aquietar. Tantas vezes, tantas coisas, tantos pensamentos estão passando na nossa cabeça, mas que nós possamos concentrar agora na palavra de Deus e receber de todos os ensinamentos que Deus tem para nós. A cada dia, cada palavra que nós lemos, Deus tem coisas a nos ensinar a mim, ao Tiago e a você aí que está conosco também, para você aplicar na sua vida. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse novo dia, que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam, Pai, sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E que beleza nisso, Senhor, que é a prova de que o Senhor sempre nos dá oportunidade de mudarmos, de renovarmos, de ser transformado, Pai, dia após dia. Então, abra o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto, Pai, para aprender mais de Ti, para receber os conselhos da Tua palavra e viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós entregamos, Pai, todo esse momento juntos aqui e pedimos a Tua bênção e a Tua revelação. Em nome de Jesus, amém. 1 Samuel, capítulo 15, diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Castigarei, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem os homens, as mulheres, as crianças, os recém-nascidos, os bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Isso é muito semelhante ao que nós vemos hoje nesse ataque de Israel sobre Gaza, em retaliação ao que aconteceu no dia 7 de outubro, antes de Israel atacar a região de Gaza e o norte de Gaza, onde eles sabem que se concentram os terroristas do Hamas. Eles deram orientação, prazo, esperaram além do prazo para que a população que não estava suportando o Hamas pudesse descer para o sul e assim não serem afetados pelos bombardeios e pelos ataques. Saul deu a oportunidade desses queneus saírem do meio dos amalequitas, porque o Senhor já havia prometido que iria dar a Israel vitória sobre os amalequitas e eles deveriam destruir todos, inclusive as mulheres, as crianças e os animais. Observe que isso não é um comentário meu e da Rafa, nós estamos lendo o texto bíblico. Essa é a palavra que o próprio Deus falou através de seu profeta Samuel. Verso 7 diz que Saul, então, atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Ele capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo.
Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou com Saul, Saul lhe disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que eu escuto com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul. Os soldados, não assumindo a sua responsabilidade, mas Saul coloca a culpa nos outros. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus olhos, próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. E Saul repetiu: Eu pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me aqui Agag, o rei dos amalequitas. E Agag veio confiante, pensando: Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe, entre as mulheres, ficará sem filho, sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Esse texto nos chama
a atenção para o valor da obediência. O Senhor deu um comando com instruções claras para Saul, e não foi a primeira vez em que Saul agia pelo seu próprio impulso, pela sua própria precipitação, fazendo aquilo que ele achava certo na sua mente e não no seu coração humildemente disposto a obedecer ao Senhor. Esse é um texto bastante forte que mostra o próprio Deus mandando Saul ir e aniquilar completamente esse povo amalequita, uma ordem do próprio Deus. E no final, após Saul poupar Agag, nós vemos que o próprio profeta Samuel, esse é o mesmo Samuel que desde menininho aprendeu a ouvir e obedecer à voz de Deus, um homem que por décadas foi confirmado como um profeta do Senhor. Nós lemos nos versos iniciais que nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra. Deus estava honrando Samuel porque Samuel estava totalmente alinhado com o propósito de Deus. Esse é o Samuel que pega uma espada e despedaça totalmente aquele homem chamado Agag, que era o rei dos amalequitas. Então nós chamamos a nossa atenção, despertamos nosso coração hoje para o valor da obediência. Nós perdemos muito tempo quando nós estamos julgando os outros, criticando os outros, ao invés de buscar humildemente nos aquietar e ouvir o que o Senhor está falando conosco hoje, o que está sob a minha responsabilidade. Eu vejo tantas pessoas hoje, por exemplo, nesse contexto de guerra entre Israel e o Hamas, tantas pessoas criticando Israel porque pessoas consideradas inocentes, inclusive mulheres e crianças, estão sendo afetadas por essa guerra, o que é uma situação tão triste que ninguém deseja, mas nós não estamos na responsabilidade de tomar decisões, e melhor do que julgar o que outros estão fazendo, é nós observarmos hoje dentro da minha casa, dentro da minha área de influência, na minha responsabilidade, eu tenho sido totalmente obediente ao Senhor, ou eu simplesmente tenho feito o que parece correto aos meus olhos? Nós vamos ver na sequência sobre a vida de Davi, como Davi, por mais que ele falhou em alguns aspectos, por mais que ele era imperfeito, mas o coração de Davi, como diz o Salmo 51, estava sempre completamente rendido ao Senhor, tão humilde, independente da influência, do poder que ele tinha, seu coração estava humilde diante de Deus, para se arrepender, para mudar, para deixar o Espírito Santo trabalhar na própria vida dele, para que o Senhor Deus fosse glorificado através da sua história. E outra coisa que nós podemos também aprender nessa situação, através da vida de Saul, era que Saul ele se preocupava muito com o que as outras pessoas pensavam. Igual ele fala que ele não eliminou tudo, que ele ficou preocupado de como os soldados reagiriam. E também depois ele pede Samuel para voltar com ele para que ele pudesse adorar e ser honrado diante do povo. Então, muitas vezes, nossa preocupação está no que os outros vão pensar, em como vai parecer para os outros, não se preocupando, tendo temor a Deus, o que Deus tem direcionado numa determinada situação, o que eu preciso eliminar completamente da minha vida e não negociar essa eliminação. Então, existem áreas da nossa vida que talvez nós precisamos de eliminar completamente algo, de eliminar seja um pensamento, seja um hábito, seja uma atitude, ou até mesmo retirar algo de dentro da nossa casa que não tem trazido bênção, que não tem sido algo que é do propósito de Deus para a nossa família. Então, que nós possamos refletir sobre isso hoje também, o que precisa ser eliminado da nossa vida e que nós temos tido dificuldade, ou que nós não temos eliminado isso por medo de homens, por medo do que alguma pessoa vai pensar ou por medo de julgamentos, mas que Deus possa hoje dar clareza, paz aos nossos corações daquilo que Ele tem para nós, porque Ele tem um futuro lindo, Ele tem promessas, Ele tem muito mais para dar para a nossa família, para a sua família, e que nós possamos receber dos planos e das promessas de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Seja. Nosso coração esteja completamente disposto a obedecer o Senhor. Fazemos a nossa parte e Ele certamente fará a dele. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. O Senhor é soberano, Criador de todas as coisas, todo-poderoso, e para o Senhor não há nada difícil. O que nós te pedimos hoje, Pai, é que o Senhor nos dê um coração completamente obediente, quebrantado na tua presença. Amém, entregamos nossa família, nossos filhos, aqueles que apresentam agora os seus netos, e cada causa, cada motivo de oração que é apresentado ao Senhor em oração, eu e a Rafa estamos orando, Pai, pedindo que o Senhor
Cumpra para conosco o seu bom propósito. Amém, meu Abençoe essa pessoa que ore conosco, Pai. Amém, Senhor, em Conforme ela nome de ora Jesus. buscando a tua vontade, um coração obediente e os milagres necessários, as provisões, as respostas para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através da nossa história. Em nome Pai, de eu peço que o Jesus, Senhor meu tire Pai. de nossos corações todo orgulho, Amém, todo Pai. medo, toda Sim. necessidade de sermos aprovados por homens e nos ensine, Pai, a estarmos em uma condição de completa submissão ao Senhor, Amém, sempre Senhor. dispostos a obedecer a tua palavra, custe o que custar e seja o que for. Eu peço que o Senhor Sim, nos guie Senhor pela Jesus. paz do teu Espírito em Sim, nossos Senhor, em corações, nome de Jesus. para aqueles que têm, como nós, aprendido a ouvir a tua voz e te obedecer. Eu peço que o Senhor nos ajude a crescermos em discernimento, Amém, para termos Senhor. certeza, convicção das direções do Senhor, dos detalhes das suas instruções, Sim, para meu cada Pai. decisão e passo que temos a tomar Em de nome forma de prática Jesus. nas nossas vidas. Nós queremos te obedecer e pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Entregamos também nossa família, todas as nossas causas, esse dia de hoje, o nosso futuro em tuas mãos. Oramos com ações de graças e com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tá um Graças dia a Deus. muito abençoado. Nós amamos Assim estar aqui seja. com vocês, que nós possamos estar juntos, orando, intercedendo pela nossa família e crendo que Deus tem muito mais para nós, né, meu amor? Sim, assim seja. Lembrando que eu e Rafa estamos no Texas, aqui no horário central dos Estados Unidos, e neste final de semana nós vamos encerrar aqui nos Estados Unidos o horário de verão. Então a live no Brasil, que começa às 8 da manhã, vai passar para as 9 da manhã. Nós iniciamos diariamente aqui nos Estados Unidos às 6 da manhã, mas devido à mudança de horário, no Brasil vai ficar não mais às 8, mas às 9, Sim. uma hora adiante. Agora a Nós nossa vamos... diferença tá 3 horas, vai virar 3 horas de diferença aí Sim. no Brasil. E aqui, gente, tá no outono, entrou o outono, acabou, está acabando o horário de verão, mas tá muito frio, tá dando igual hoje 3 graus, né? 3 graus agora. Dentro de casa não é tão frio, né? Quentinho, que nós temos aquecedor, mas tá um frio que só. Bastante frio. Eu sei que o calor está chegando para muitos de vocês que estão aí no Brasil. Sim, acho que E já em chegou todo para tempo, alguns, né? Deus é bom Sim. e que o nosso coração possa estar disposto a obedecê-lo como nós meditamos hoje. Deus os abençoe, nós amamos muito vocês.